Neste vídeo eu quero falar sobre a relação do Partido Comunista Chinês, do governo de Xi Jinping e sim, o vírus chinês, que antes era conhecido como apenas o coronavírus. O assunto é gravíssimo. E antes da gente continuar, eu quero pedir que se você quiser ter mais informações e ter uma proximidade maior comigo, com as informações que eu dou, acesse e faça parte do nosso grupo lá no Telegram. É t.me/bcuster. Entre lá e seja parte desse grupo lá no Telegram, onde você vai receber informações exclusivas. Essa questão do Eduardo Bolsonaro e da China, do embaixador chinês, já está gerando muito burburinho. O G1 do Globo disse: em nome da Câmara, Rodrigo Maia pede desculpas à China por ataque de Eduardo Bolsonaro. O Globo, declaração de Eduardo Bolsonaro sobre coronavírus provoca crise diplomática com a China. O Juveninho, mais conhecido como Delírio Moura Brasil, está ensandecido só falando disso. Tá todo mundo muito nervoso. Você tá nervoso, bebê? Tá nervosinho, tá? Coronavirus! Coronavirus! Então acalme-se que o vídeo de hoje é importante, ele vai ficar um pouco longo, mas está repleto de informações fundamentadas como de costume, para você não cair na balela da mídia e achar que há exagero em responsabilizar a China por causa da crise do coronavírus. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. O Eduardo Bolsonaro simplesmente compartilhou uma thread no seu perfil no Twitter, culpando a China pela crise do coronavírus no mundo, pela pandemia. E olha, isso deu um rebu. Eu acho o seguinte: o Bolsonaro, o Eduardo, tem o direito de falar como parlamentar, tem imunidade. A pergunta é se ele deveria ter falado isso. Isso aí não vem a questão agora. Eu acho que não deveria, poderia ter nos poupado de mais essa encheção de saco. Porém, considerando que o assunto veio à baila, vamos esclarecer os fatos para a coisa não ficar mais confusa do que já está. O Eduardo Bolsonaro arriscou feio, mas arriscou no ponto certo e o assunto está nos trending topics do Twitter. O embaixador chinês, em resposta à postagem do Eduardo Bolsonaro, usou a sua conta pessoal no Twitter para desferir ataques contra o Eduardo Bolsonaro, pedir que peça desculpas e que pastel de flango, que tô nervosinho. E aí, então, a Embaixada da China no Brasil, na sua conta oficial no Twitter, retweetou, o que é uma completa desproporção, porque eles estão usando uma instituição diplomática que representa a China no Brasil para atacar um deputado com imunidade parlamentar. Isto é grave. Quem está provocando a treta agora é a China. Então vamos mostrar quem tem a razão. Porque o embaixador chinês diz assim: você precisa assumir todas as consequências? Então vamos assumir as consequências, pastel de flango? O Eduardo arriscou, mas trouxe à luz então um assunto importante. Olha, e antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal, cheque a sua inscrição para a gente continuar fazendo esse canal crescer, bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos. Vamos lá, compartilhe esse vídeo, peça aos seus amigos também que se inscrevam no canal. Mas quem está nervoso realmente com esse negócio é o famoso Chino Gomes, que era conhecido como Cangaceiro, mas agora é o Chino Gomes. Tá nervosinho na sua conta no Twitter, né? Mas vamos explicar por quê. Vamos simplesmente mostrar que, deixa eu ver, o Partido Comunista Chinês apoiou a candidatura do Chino Gomes em 2018. Nada melhor do que proteger um grande aliado. Mas aí tem muito deputado também, até do PSL, né? Seu Luciano Bivar, traíra Luciano Bivar, aí dando guarida e afagando o governo comunista assassino. O caso é o seguinte: essa história de culpar a China começou, na verdade, com Donald Trump, que está em guerra comercial com a China. Ele acertou. Depois que o governo chinês começou a acusar o exército americano de ter criado o coronavírus, vem a China, aparece com a vacina magicamente, então Donald Trump passa a não usar o termo coronavirus, mas ele começa a usar o termo Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China.
Ele está certo. Isso não é exclusividade do Trump, não, meus caros. A CNN e vários órgãos de mídias internacionais em janeiro já usavam o termo, sei lá, Chinese Coronavirus ou Wuhan Pandemic, etc. Já usavam o termo. Então, eu acho que o Trump está certo. Vamos dar nome aos bois, quer dizer, aos pastel de flango. Então, Eduardo Bolsonaro falou, certo ou errado, falou, o assunto está na baila. Então, vamos assumir as responsabilidades, né, senhor embaixador? O fato é o seguinte, pessoal, prestem atenção. Grandes epidemias no mundo já foram causadas pela China. Se você tem memória curta, você não vai lembrar. Mas em 2002 nós tivemos a SARS, que se espalhou pelo mundo. Em 2003 nós tivemos a gripe aviária. Em 2013 nós tivemos outra gripe aviária, H7N9, que matou bastante gente. E depois, obviamente, eu não posso deixar de mencionar, nós tivemos aí em 1949 uma pandemia chamada regime comunista chinês em 1949, que até agora matou mais de 70 milhões de pessoas. Mas agora, de novo, nós temos outra pandemia ou epidemia global causada pelo governo chinês comunista. Agora é o coronavírus, ou melhor, vamos chamá-lo de vírus chinês. O pessoal não chama de gripe espanhola, etc. Vamos lá chamar agora de vírus chinês, tá bom? Anote aí. E não é, pessoal, a primeira vez que a China é completamente irresponsável em tratar de problemas de crises respiratórias e vírus no seu território. Se você pegar, por exemplo, o problema da SARS, em 2003 aconteceu o seguinte: o governo comunista chinês manteve segredo sobre os casos da SARS por muito tempo. E o surto só foi internacionalmente conhecido quando um cara chamado, preciso ler aqui, Yanong Jiang, um médico muito respeitado, quebrou o silêncio do governo comunista chinês em abril de 2003 e isso fez com que os governos tomassem medidas. Mas aí já era tarde. Parece exatamente o cenário que a gente está vendo agora. E agora, na crise do vírus chinês, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Vamos aos fatos. Em 14 de janeiro de 2020, o governo chinês disse que não tinha transmissão entre humanos, e isso foi até reportado pela Organização Mundial da Saúde. E vejam que em dezembro de 2019, cientistas chineses destruíram provas dos vírus, ou seja, estavam ocultando provas do mundo. Em janeiro de 2020, um médico chinês chamado Li Wenliang foi o primeiro a alertar sobre o vírus publicamente. Sabe o que aconteceu com ele, pessoal? Sabe o que aconteceu? Em vez de ele ganhar um prêmio, não, ele foi preso, foi infectado e morreu por causa do vírus chinês. No mesmo mês de janeiro de 2020, dia 7 de janeiro, Xi Jinping, o secretário-geral, o chefão do Partido Comunista Chinês na China, disse saber do vírus, mas isso foi 16 dias antes do governo chinês começar a tomar medidas em Wuhan para conter a epidemia. Ou seja, eles sabiam, porque começaram a agir só no dia 23 de janeiro. Então, apareceram os críticos das medidas do governo chinês, como, por exemplo, o magnata chinês Ren Jingyang, acho que é isso, que criticou as respostas do governo chinês comunista ao vírus. E ele sabe o que aconteceu com ele? Puf! Simplesmente desapareceu. E mais gente presa pelo governo chinês porque estava criticando e supostamente espalhando mentiras. Foram mais de 8 pessoas que foram presas. E agora vem a China querendo culpar o exército americano por criar esse negócio. As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. Querendo responsabilizar o governo brasileiro por criticar a China e jogar a culpa nela. Estão querendo reclamar porque o povo está falando a coisa verdadeira, porque o Trump está falando também, coisa que todo mundo tinha isso no ar e sabia. Até a CNN chamou de vírus chinês essa porcaria, meu Deus do céu. Agora, você quer o fato mais estranho? Eu vou trazer para vocês algumas evidências científicas e alguns fatos que vão provar que os chineses sabiam de tudo muito antes ainda. O mundo científico, principalmente chinês, sabia dos riscos do coronavírus e de novos surtos e mutações em outubro de 2007, portanto, há 13 anos atrás. Vem comigo aqui e vamos dar uma olhada nos fatos. A revista de microbiologia clínica, em outubro de 2007, publicou o seguinte artigo com o nome Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Re-emerging Infection. Traduzindo, Síndrome Respiratória Aguda Grave, a tal da SARS, por coronavírus, como um agente
de infecção emergente, ou seja, que está surgindo, e reemergente, que pode voltar a ter surto. E quem estava envolvido na pesquisa também? O governo chinês. Eles sabiam de tudo desde 2007 e não fizeram nada. Este artigo é uma grande meta-análise, ou seja, estão analisando vários estudos de pesquisa sobre a SARS e o Covid, que somaram, na época, 4 mil artigos, mas eles pegaram os principais artigos. A conclusão do artigo é muito significativa e importante. Veja o que eles dizem. Sabe-se que os coronavírus sofrem recombinação genética, o que pode levar a novos genótipos e surtos. A presença de um grande reservatório de vírus tipo SARS-CoV em morcegos, junto com a cultura de comer animais exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio, já estava alertado. E pior vem agora. A possibilidade de reemergência da SARS e outros vírus novos de animais ou laboratórios e, portanto, a necessidade de preparação não devem ser ignoradas. Não deve ser ignorado seu Xi Jinping, seu embaixador preguiçoso e mentiroso, que deveria ter agido em função disso, preparado o seu povo, preparado tudo. Não, negligente, escraviza o povo, aborta bebês, mata a sua própria população, engana o mundo e vem querer culpar os outros agora? Disse lá, should not be ignored. Os chineses sabiam de tudo, ocultaram, mentem agora. E a pergunta é, você acredita em comunista? Eu não acredito. Resumindo, meus caros, o Eduardo Bolsonaro pode ter errado a mão, sim, mas acabou acertando, porque ele trouxe à baila um assunto importantíssimo que estava oculto em meio a essas acusações de Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro deixou de fazer isso. A China tem um histórico de espalhar doenças e epidemias pelo mundo, seja voluntariamente ou não. Mas o fato é, são negligentes e devem ser responsabilizados por isso. Trump percebeu o problema e está continuando a sua guerra comercial de outra maneira. Não é estranho que o governo chinês então tenha assim, simplesmente culpado o exército americano e dito de repente, temos a vacina! Considerando todas essas provas que eu mostrei para vocês sobre a negligência e a responsabilidade do governo chinês, sim, eu acho que a gente pode culpar a China, pelo menos por hora, até que haja provas ao contrário. Ou o Brasil, Estados Unidos e outros países se distanciam da China e começam a fazer parcerias que assim, diminuam o peso comercial e de relações com a China, ou nós vamos ficar reféns de responsáveis que têm mostrado completamente incapazes de conter problemas internos que espalham pelo mundo por causa de mentiras, de ocultação e de sacanagem. Quem confia em comunista ou está trabalhando para eles ou é um belo de um sacana. Tá entendido? Ficou claro? Passe esse vídeo para frente para que todo mundo fique sabendo que sim, esse negócio tem nome, tem responsabilidade, chama-se governo comunista chinês.